Sejam muito bem-vindos. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao Mestre Jesus e agradecer, não somente agradecer, por mais essa oportunidade, Jesus, estarmos aqui reunidos em Teu nome. Esteja conosco, Tu és convidado, essa casa é sua. Agradecemos a espiritualidade amiga pelo apoio, por todo o suporte. Que as palavras hoje aqui, que serão ditas aqui essa noite, penetrem as nossas mentes e os nossos corações. Que Jesus venha abraçar e agasalhar o coração de cada irmão aqui presente, pois Tu conheces, Mestre, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas necessidades. Vem, Senhor, e agasalha os nossos corações. Seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Juliana vai fazer a leitura do Evangelho hoje, né? Boa noite. É o capítulo 22. Não separarei o que temos junto. A indissolubilidade do casamento. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido ao homem devolver sua mulher por qualquer outra que seja? Ele lhes respondeu: não, desde que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. E o homem, pois, não separa o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram: Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos é claro que todo aquele que devolver sua mulher, se não for em caso de adultério, a esposa outra comete adultério, é que aquele que esposa aquele outro devolveu comete também adultério. São Marcos, capítulo 19. Agora, é o nosso palestrante, Antônio. Vocês que estão acostumados comigo sabem que eu não pego o microfone. Eu não pego o microfone, estou olhando mas tá lá. Nosso tema da noite intitula-se Jesus ensina a recomeçar. Eu fui buscar primeiramente a mensagem em Cristo, que está no livro Páginas de Fé, através do irmão José, espírito do irmão José, médio Carlos Araceli. E ele começa assim a frase, que ele vai buscar em Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez
uma nova realidade. Começa então a comentar o Espírito com José. Quando o homem aceita finalmente o Cristo no seu coração, a vida se lhe renova em todas as dimensões, físicas, psíquicas, espirituais, emocionais. Porque ele sabe que vai ter que trabalhar o Cristo interno, o Deus vivo. E tem que trabalhar então para aprender pouco a pouco a domar o homem velho que alberga dentro de si. E trazer lume para que o homem novo possa se fazer visto. Quando o homem aceita finalmente o Cristo, a vida se lhe renova em todas as dimensões. Vive no mundo, mas não mais pertence a este mundo. Ou seja, ele sai do viver na horizontalidade da vida, preso ao materialismo, ao imediatismo, e verticaliza-se para Deus, buscando entender o significado real de sua vida. Sofre, mas jamais amaldiçoa a dor, pois a dor é a alavanca propulsora do seu crescimento. Chora, mas jamais se revolta ou se desespera diante das dificuldades da vida. No mundo passareis por tribulações. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Logo ele conclama este homem novo a vencer o mundo interno, para então compreender o mundo externo à sua volta. Luta, mas jamais deserta o campo de batalha. A cada um será dado mediante as suas obras, acelerou Jesus. Tropeça, mas jamais se acomoda na queda. Há uma mensagem, uma música que diz assim: levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. O verdadeiro cristão, ele nunca cai e fica lá no chão esperando ser socorrido. Ele levanta e refaz o percurso. Serve, mas jamais espera ser servido. E ele asseverou: aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o servo de seu servo. Então esse será o maior aos olhos de Deus. Perdoa, mas jamais espera receber o perdão ou dar o perdão a alguém, pois que ele jamais se sente ofendido no dizer de Mahatma Gandhi: jamais deverei perdoar a quem quer que seja, pois nunca me permitirei me sentir ofendido com o que me der. Aquilo que eles dão, receba de gratidão. Se for bom, guarde no seu coração. Se não for, entregue as poeiras do vento cósmico e levará de volta para aquele Jesus. Semeia, mas jamais espera o resultado imediato desta colheita. Como que renascido dentro da própria vida, tudo ganha a seus olhos um novo significado. A luz do discernimento passa a clarear os passos, e ele sabe agora para onde realmente ele caminha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Aquele que se diz seguidor do Cristo deve andar tal como ele andou. As suas mãos se transfiguram em estrelas dos céus, brilhando perante o chão da terra. Os seus lábios apenas se movimentam sob a inspiração divina, e os seus ouvidos se mostram ávidos e sintonizados com a eterna canção universal que conclama: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos. Valendo-se ele das suas experiências transatas ou das suas experiências mal vividas perante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, reconhece que deve refazer os passos
e ser agora o precursor da nova era esta de paz e de harmonia. Irmão José. Uma outra mensagem da noite que eu vos trago está no Momento Espírita, momentespírita.com.br. Lá está assim, sábio dos sábios. Numa noite que se perde na poeira do tempo, uma estrela de primeira grandeza brilhou no firmamento. Você sabe que estrela é essa? Como se chamava essa estrela? E ele continua: possuidor de um conhecimento jamais igualado até os nossos dias atuais, esse sábio dos sábios ficou conhecido tão somente com o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Messias. Ninguém até hoje sabe ou faz o que ele fez. Entretanto, enquanto os astrônomos sondam os espaços procurando provas da existência de vida em outros planetas, ele, profundo conhecedor do universo, há mais de 2000 anos, já afirmou: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos diria. O universo cósmico sideral é a casa do Pai. Os diversos mundos que gravitam pelo espaço sideral são diferentes moradas existenciais, cada uma condizente com o teor biopsico-emocional dos habitantes que ora lhe concordam. Enquanto os meteorologistas procuram as causas dos fenômenos climáticos, ele, como quem conhecia as leis que regem a natureza, ordenou que a tempestade se aquietasse ou se acalmasse, e ela assim obedeceu. Enquanto os modernos fisiologistas sondam as moléculas do corpo humano para lhe conhecer todas as particularidades ou peculiaridades, ele, utilizando-se da sua vontade, reconstituiu tecidos carcomidos pela lepra, dizendo tão somente: quero ser limpo. É muito interessante que Humberto de Campos, no mesmo livro, Boa Nova, e em outros, de Joana de Ângeles, através de Paulo Pereira Franco, conta que 10 vieram ao mestre com o corpo cheio de lepra, e somente um retornou para lhe agradecer. Então ele pergunta a Pedro, quando estava a sós com Pedro: Pedro, não eram 10? Onde estão os outros 9? E começava então a se sentir triste, porque ele sentia que o único que tinha recebido a cura real para seu corpo e sua alma tinha sido aquele que voltou para agradecer. Os outros já estavam pensando a caminho de ir atrás das disputas dos seus bens terrenos, de ir através de se vingar de quem ele tinha lhe maltratado, provocando assim a ira da lepra que futuramente lhe voltaria a comer suas carnes. Excelente físico, desafiou a lei da gravidade, andando sobre as águas, proeza que até agora nenhum cientista ousou imitar. Processo de levitação. Há relatos de padres que levitavam enquanto estavam fazendo suas orações dentro dos quartos em que dormiam. E os outros vinham e ficavam curiosos. E onde era aquele? Porque ele estava no meio deles e eles não conseguiam provocar aquela leveza. Geneticista hábil esclareceu que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Falou, pois, da sabedoria da dualidade humana, esclarecendo que o espírito sopra aonde quer e ninguém sabe de onde ele veio nem para onde vai. Em nós habita a divina
trialidade, ou um homem trio: corpo, espírito, perispírito, para trabalhar a consonância do momento entre o corpo físico e fora deste. Porque sem o nosso corpo perispiritual não poderíamos trabalhar o exercício que comanda as nossas mãos, nem tampouco fora deste corpo poder nos materializar em outros campos, como fez Antônio de Pádua, ao saber que seu pai estava prestes a sofrer um processo de condenação de forma ilícita, dando a missa, sai de seu corpo em desdobramento e vai até a cidade onde o pai se encontrava para ser condenado, e lá o absolve, se utilizando da irradiação do perispírito. Psicopedagogo, jamais inigualado, usou os mais excelentes métodos de educação, ensinando com maestria incomparável, usou da simplicidade, da humildade, de trabalhar as parábolas, que fazia com que os pseudos sábios se perdessem e que os humildes encontrassem ali a leveza de suas obras. Psicoterapeuta em comum, atendeu com eficiência psicoterapeuta incomum, atendeu com eficiência a infinidade das criaturas humanas, balsamizando com ternura os corações dilacerados pela dor. Falou em sua língua pátria, e todos, vindo das mais variadas procedências, o entendiam. Mais importante, falou ao ar livre para centenas de espectadores, e todos o ouviam, sem utilizar-se de um aparelho sequer, como este, para que sua voz fosse ampliada. Poeta divino, fez vibrar as cordas mais sutis da harpa da vida do coração humano, cantando as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Só ficará na face da terra aqueles que for mansos. Aqueles que não for, são convidados a se retirar da terra e não voltarão jamais. Médico incomum, restituiu visão a cegos, curou paralíticos, tanto do corpo quanto da alma, e estabeleceu esperança a todos os desalentados. Magnetizador excelente, com um simples gesto, reanimou pessoas dadas como mortas, mas asseverava sempre ele: eles dormem. Estava em processo de catalepsia, né? O estado de quase morte. Isto hoje é comprovado por alguns cientistas, de pessoas tidas como quase mortas e que depois relatam aos médicos: o senhor acabou de deixar em várias gases. Bata no raio-x que o senhor vai ver. Eu lembro que naquela hora o senhor estava contando uma anedotinha para fulano de tal, que estava do seu lado, e o senhor descuidou. E depois, feito o raio-x, o médico fica envergonhado. Magnetizador excelente, reanimou as pessoas dadas como mortas. Lázaro, desperta, tu que dormes, e vem até mim. Orador incomparável, impressionou os doutos da lei com as suas palavras lúcidas e coerentes, despertando ao mesmo tempo temor e admiração de todos de sua época. Anunciado ele pelos antigos profetas, ele foi, é e continua a ser o Messias, que veio trazer luz às trevas da ignorância humana e alento a todos os corações sinceros que realmente querem a cura real. Hoje, como ontem, continua ele ressuscitando corações,
tomado pela morte da indiferença e do amoletamento, enviando os seus propósitos aos ciclos onde impera a incompreensão e a dor. Bezerra de Menezes, aonde ele é chamado, ele cura, em nome de Jesus, sob a intervenção de Maria Santíssima. Jesus é e continuará sendo o maior de todos os sábios. Incansável, ele continua repetindo o convite que fez há mais de 2000 anos a todos aqueles que têm ouvidos para ouvir. Quem quiser vir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele não prometeu que seguindo a sua vida não teria dor, não teria desespero, não teria desencontro, não teria desarmonia, mas disse: se tomar a sua cruz, se tiver coragem de enfrentar a vida e fazer a sua parte, o céu te ajudará. Jesus é, pois, o modelo de perfeição moral a que o homem deve e tem que buscar para modelo de sua vida em casa, no trabalho e na rua. Criado antes da humanidade existir, ele veio ensinar o verdadeiro caminho que conduz à felicidade real, por já tê-lo ele trilhado quando esteve aqui. Nesse sentido é que ele, João, um dos apóstolos, anotou no capítulo 8, versículo 58, as seguintes frases: antes mesmo que Abraão existisse, eu já existia. Peguem o livro A Caminho da Luz e O Consolador, que Emmanuel deixa bem claro que ele, com a plena de Espíritos Crístico, se reuniu para trabalhar esse planeta Terra, para que um dia nós pudéssemos aqui estar albergando ou passando essa temporada. Uns verdadeiras prisões para a sua alma, outros educandário de refazimento de seus passos, outro hospital divino de suas almas. André Luiz, no livro Buscas e Acharás, ele tem a seguinte frase: cada qual de nós, até que se integre na grandeza suprema de Deus, é obra-prima de inteligência em processo de habitação na oficina chamada vida, cujo caminho nos conclama à perfeição. Seres perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial, o qual faz o sol vir sobre bons e maus, e a chuva sobre justos e injustos. Jesus é amoroso, porque o sol acorda e a chuva lava. Por isso não tenha vergonha de chorar. Chora, mas só no choro sincero, pedindo ao Pai a chance do recomeço. Não olhe para trás e recomece a caminhada, confiante de que Ele está no comando de nossas vidas e está sempre nos orientando. No livro Boa Nova, através de irmão X, Humberto de Campos traz a mensagem da pessoa que, para ele e para mim também, em particular, foi a pessoa que mais trabalhou esse processo de recomeço em sua vida. Ela chama tão somente Maria de Magdala. Alguém deve conhecer. Nós vamos começar como Humberto de Campos coloca. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino de Deus, não longe da vida principesca, onde vivia à conta de prazeres humanos, em companhia dos patrícios da época. E tomara-se de admiração profunda por aquele Messias que ela ouvira falar. Que homem era aquele que pregava junto com os demais pescadores, e que de seus lábios
saíam palavras como verdadeiros papos de mel. Aquele ali caminhara ela sobre as rosas rubras dos desejos humanos, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Contudo, seu coração estava sequioso e desalento. Ela era jovem e famosa, emancipara-se logo cedo dos preconceitos férreos de sua época e de sua raça. Sua beleza lhe escravizava os caprichos de mulher, e os mais ardentes admiradores lhe caíam a seus pés. Mas ela continuava sempre sedenta de um verdadeiro amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que ele ouvira as suas palavras, observou que as facilidades da vida agora lhe trazia tédio mortal ao seu espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam mais eco no seu íntimo, e elas se tornavam áridas e tristes aos seus ouvidos. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que esperava aquele profeta desconhecido para com a sua nova vida. Entretanto, seu convite amoroso parecia lhe ressoar nos seus ouvidos, nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava não somente a ela, mas a todos nós para uma nova vida. Decorrida uma noite de grandes meditações, antes mesmo do famoso banquete de Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou ela que já se encontrava numa barca tranquila, sendo levada a Cafarnaum. Dispusera ela finalmente a procurar aquele Messias, após muitas excitações do chamamento que aquela vida antiga lhe chamava para não ir. Como receberia ela o Senhor? Pois ele se encontrava agora na casa de Simão Pedro. Ele era contemporâneo seu, e muito da sua época não lhe havia perdoado o abandono do lar para seguir as vidas de aventuras. Para todos eles, ela era uma mulher pecadora, perdida, e merecia ser apedrejada em praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse ao encontro daquele Messias, que tratava a todos com especial carinho. Jamais lhe observava qualquer expressão de desprezo para quem quer que fosse, por mulheres de vidas equivocadas, além dela, já cercava o Messias. Além disso, sentia-se agora seduzida, mais do que nunca, pela generosidade do Mestre. Se possível, desejaria ela trabalhar na execução de suas ideias mais puras e redentoras. Propunha-se agora a amar, tal como Jesus amava, a sentir com o mesmo sentimento que ele sentia. Se necessário, saberia renunciar a tudo e a todos. Que valia agora aquelas joias de flores raras, os banquetes mais suntuosos, se ao fim de cada noite seu coração conservava uma sede ainda por amor. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral humilde da residência de Simão Pedro. Um beco de campo amoroso daqui. A sua casa pode se tornar de uma hora para outra um drama. Seja você católico, seja você evangélico, seja você espírita,
espírita, seja egoísta, seja budista, seja o mista que for. Vocês vão entender depois na narração de Humberto de Campos. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que ele recebeu-a com um grande sorriso. A recém-chegada sentiu-se com indefinível emoção, como algo a lhe estrangular o seu peito. Vencendo contudo as primeiras fortes impressões, assim falou ela em voz súplica, feita as primeiras saudações àquele Messias: Senhor, ouvi a vossa palavra confortadora, e venho eu ao vosso encontro. Tendes vós a clarividência dos céus, e podeis adivinhar como eu tenho vivido. Sou filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observei que eu tenho sede de um verdadeiro amor. Minhas existências, todas com prazeres, têm sido até hoje estéril e amargurado. É muito interessante que eu lembro assim, tendo ele a clarividência dos céus, porque Jesus enxergava com a terceira visão, o olho do Espírito, que enxerga o momento presente, o momento passado e o momento futuro. Por isso que ele sempre, quando olhava para alguém que pedia cura, tu acreditas que eu possa te curar? Acredito. Então seja tu curado. Porque ele perguntava e olhava se era verdade que aquela pessoa queria curar. Ou seja, a clarividência, né? Um tipo de mediunidade que você pode ver o tempo presente, passado e futuro, como se deu quando de Pádua, que viu a situação do pai ser condenado, sai do seu corpo em perispírito, se desdobra e vai lá curar, salvá-lo. As primeiras lágrimas lhe caíram dos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso convite amoroso ao teu santo evangelho. Desejo ser vossa ovelha, mas será que Deus me aceitará? O profeta Nazareno fitou-a enternecendo, sondando as profundezas dos seus pensamentos, e depois lhe respondeu de forma bondosa: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no novo caminho, porque escutastes a boa nova do reino de Deus. Ele te abençoa com infinitas alegrias. Acaso, Maria, poderia pensar que alguém no mundo tivesse realmente condenado para sempre por causa de um pecado, e esse seja um pecado eterno? Onde estaria, pois, Maria, o amor de nosso Pai, de nosso Deus? Nunca o vistes nunca vistes a primavera dar flores, onde antes existia tão somente casas em ruínas? As ruínas, Maria, são as criaturas humanas, porém as flores das esperanças são as esperanças de Deus, que espera que o filho pródigo um dia retorne à sua casa. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem diariamente e lhe chama a um novo recomeço. Sentes hoje, Maria, esse novo sol a iluminar o teu caminho? Caminha tu agora sobre esta luz, pois o amor de Deus cobre a multidão de pecados. A pregadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma tão incompreendida. Os mais levianos
lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos desprezavam-a sem piedade alguma. Engolfada ela em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus sobre esse amor, Maria levemente acentuou: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede deste amor. Sim, Maria, redarguiu Jesus, tua sede é real. Todos nós temos sede deste amor, como Jesus amava. De um amor que não espera a paga, de um amor que se autodoa, de um amor que não espera ser compreendido. O mundo viciou todas as fontes de redenção, e é imprescindível que compreendamos que em sua senda a virtude tem que marchar por uma estrada difícil e demandar o reino de Deus através de uma porta muito estreita. Geralmente, o homem deseja ser bom com os outros, honesto com os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso. Desde que esta marcha não venha a ser sem edificações. A virtude no mundo foi transformada em porta larga, na conveniência própria. Eu amo você, desde que você faça isso para mim. Eu só gosto de você no centro espírita se você seguir a minha cartilha. É um jogo de interesse. É um negociando o amor com a bondade do outro. Isso não é amor. Isso é troca de valores. Aos que ama, aqueles que lhe pertencem ao ciclo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem os seus familiares, os que adoram os deuses dos favores. Eu vou ajudar você, desde que você também me ajude. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia. Renúncia é esta suprema sobre todos os bens do mundo, e por isso ele vive feliz. Na sua senda de trabalho, para o difícil acesso às luzes da redenção, o amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extingue do mundo ao toque da primeira queda da ilusão. E ele passa para Maria, que é para todos nós: Maria, trabalhe sempre, mas sem guardar dentro de si a amargura, sem ter ambições de ser reconhecido ou aplaudido, com júbilo constante do sacrifício de si mesmo. Isto que eu tenho, isto eu te dou. O que eu posso te dar na hora? Precisa de mim mesmo. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a verdadeira vida suprema no encontro com Deus. Namastê. O Deus que alberga em mim saúda o vosso Deus. Maria o escutava, embravecida, ansiosa por compreender todo o novo ensinamento trazido por aquele homem tão luminoso. Só o amor pelo sacrifício, mestre, pode saciar o coração humano. Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: sim, Maria, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber se imolar-se em prol de si mesmo, em prol da vida, em prol do próximo. Continua Cristo: acreditas, Maria, que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos existenciais e por vezes criminosos dos que aqueles que se levantaram na galeria dos triunfadores? Toda luz humana vem de um coração experiente
que soube ser brando, dos que souberam ser sacrificados em prol de si mesmo, em prol da vida, em prol do próximo. Um guerreiro coberto de louro ergue seus gritos sobre as vitórias dos cadáveres que se encontram caídos no chão. Mas somente aqueles que souberam tombar fazem silêncio para então ouvir a voz do Mestre e entender o que é que precisa ser refeito. O primeiro pode fazer a experiência em um dia. Os segundos constroem uma estrada definitiva e feliz por toda a sua eternidade. Na sua condição de mulher, já pensastes, Maria, o que seria do mundo sem as mães, exterminada no silêncio e no sacrifício de seus filhos? Levante a mão aqui qual é a mãe que deixaria de amar seu filho, porque é ingrato, porque é injusto, porque é drogado, porque vive bêbado, porque não sabe viver a vida. Não tem essa mãe. Ela se sacrifica pelo filho. Parábola do filho pródigo. Pai, e sobre ser pai e mãe naquela parábola, que esperou de braços abertos que o filho pródigo retornasse, e o recebe de braços abertos. Essa parábola Jesus nos ensina que Deus deixa a porta aberta a todos os seus filhos, independente dele dizer que acredita nele ou não, independente de ele achar que existe um Deus ou não, independente de que ele ache que se está só no mundo e no universo. Não existe nada, nem as pedras estão só no firmamento. Não desespere. Ela jamais desespera e retifica o jardim da sua vida, imitando a providência divina, que sabe espalhar amor sobre os lírios, perfumando sempre com seus amores. Eu vou correr pela ordem. Então ela pergunta, mas mestre, eu não poderei ser mãe? Logo eu sou uma infeliz. É muito interessante o que Jesus diz. Ele diz assim: e qual é a maior de todas as mães aos olhos de Deus? Aquela que só se sacrifica pelos seus filhos de carne, ou aquelas que além dos seus filhos de carne, cuida também dos filhos das outras, dos órfãos que estão no mundo? Aí ela entendeu. Esse mestre, entendi a resposta, entendi qual é o caminho. Então, de hoje em diante, eu abandonarei tudo que é do mundo, deixarei de viver na horizontalidade da vida, presa ao materialismo, preso às emoções humanas, para trabalhar a leveza da emoção divina, que busca amar a tudo e a todos, e a compartilhar o pouco que tenha. O que eu tenho eu vou vender, e vou distribuir com minhas irmãs que são pobres, para que elas não continuem na prostituição da vida. E onde eu encontrar alguém caído, ferido, doente, tristonho, eu hei de amá-los como se fossem os meus filhos. E daquele dia em diante, Maria de Magdala faz um novo roteiro para a sua vida. Começa a ser a seguidora do Mestre. Aonde ele fosse, ela estava ali para ouvir suas palavras e ajudar os poucos que passassem por necessidades e privações. Findado o ciclo do Mestre na vida, ela tenta seguir com os demais apóstolos que estavam ainda em vida, para divulgar a boa nova do Mestre. Mas eles fervorosamente jogam na cara dela: de forma alguma você pode ir conosco, porque a sua vida anterior era malquista e vai nos atrapalhar. Essas palavras são minhas, não é de Humberto de Campos, porque se fosse por ler as palavras de Humberto de Campos, você chora. Eu chorei lendo. Então naquela hora ela se modifica e começa a seguir. Como ele não podia deixar que ela fosse de cidade em cidade levando o Evangelho do Cristo, ela faz por bem de levar aqueles mais necessitados. E ela encontra então uma leva de leprosos
na praia. E esses leprosos, então, ela os abraça tal como filho. Começa a amá-lo. Começa a divulgar a boa nova do mestre para eles. Leva para eles roupa, medicamento, cuida deles no vale do suicida. E lá, uma certa feita, sentindo que seu corpo já estava como que tomado pela lepra, vendo que não podia mais se autodoar, se autoamar e continuar amando ainda mais, pede permissão a eles para que possa partir ao encontro da flor de Jericó, no dizer de Dr. Bezerra de Menezes, que ainda estava em vida, Maria, a mãe do Cristo. Ele também se encontrar com João Evangelista, que cuidava da mãe do Cristo. Incumbência essa que recebera do Cristo quando estava no madeiro da cruz. Com um pouco que podia levar, com um pouco de água, com um pouco de comida, mas chegando perto da cidade, tomba e cai. E ali naquela hora ela vai ser socorrida pela caridade de um novo discípulo do Cristo, que já estava trabalhando a cristandade dentro de si. Recolhe ela, leva para sua casa, depois vê onde ela queria levar e leva ao encontro daqueles amados. Já não vendo direito deles, só alguns pontos, mas de repente seus olhos ficam com o pé estático, admirado por aquela beleza magnânima que era o Cristo que eu vinha receber, e diz para todos: Ele está aqui, mais lindo do que nunca. E ouve não somente a voz do Mestre dizer: Maria, Deus me mandou te buscar, pois tu soubeste muito renunciar e soubeste muito mais amar do que eu esperava. Vem comigo, muita paz. Teve que correr. Pensando que eu tenho que fechar dentro dessa hora, não correr. Boa noite. Queria agradecer a palestra. Eu fico emocionado quando uma palestra trata muito diretamente do Evangelho de Cristo, e mais ainda quando ele fala mais de Jesus Cristo, tão diretamente, tão o Jesus ativo, tão o Jesus o protagonista, não só as palavras dele, mas ele, as ações dele, os atos dele. Eu fico só imaginando quanta luz quem estava ao redor dele me sentia naquele tempo, com aqueles ensinamentos, até aquela certa inveja. Essa semana eu estava pensando, como era Jesus naquele tempo, daqueles vídeos, aqueles filmes, aí eu penso assim: eu queria estar ali. Queria estar do lado, queria estar vendo tudo acontecendo. Mas estava lá dentro. Eu queria agradecer novamente a palestra. Como o tema é Jesus sempre, Jesus já é, na verdade, é um recomeço. É um recomeço do mundo. A gente seguia antigamente, seguiam as leis, os mandamentos, as leis de Moisés. Veio Jesus e falou: vamos recomeçar, vamos fazer diferente. Esqueça o passado, agora é outro. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Ele disse isso. Então é um recomeço. Todo mundo acreditava em outras coisas. Ele sempre chegou para todo mundo, para Maria, vamos recomeçar. Pegou os pescadores: não, vocês vão comigo, vocês vão recomeçar. Então Jesus veio para realmente fazer a gente recomeçar, para mostrar: o recomeço é aqui, a partir de mim, e é agora. E a gente atrasa isso, né? A gente sempre atrasa esse recomeço, mas fé em Deus, a gente vai um dia, aos poucos, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a gente vai melhorando e
Ele não vai retardando isso, né? Com a ajuda da espiritualidade e de sempre iluminando a gente. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus e Pai, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que tu damos hoje, pelos exemplos que tu damos hoje, Senhor. E essas palavras que foram ditas hoje, entre em nossos corações e nossas mãos, ecoem entre os nossos familiares, entre os nossos parentes, entre os nossos amigos, Senhor. Ecoem de uma maneira que todos possam ouvir, que isso reverbere, que isso se espalhe, Senhor. Pois as suas palavras são luz para o mundo, Senhor. Peço que sempre olhe por nós, como sempre fez, Senhor, como sempre nos amou, de uma maneira tão pura, tão sincera, tão singela, Senhor, nos ensinando a como amar uns aos outros, como tentar fazer o bem, e sempre estamos a milhões de passos atrás. Mas com a tua luz, com a tua graça, Cristo, nós chegaremos um dia lá, nós chegaremos e conseguiremos um dia seguir o teu roteiro, seguir o que você nos passou, o que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a